Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa ministração semanal e que Deus, mais uma vez, possa encontrar o seu coração, dando a você, querido, a direção que você precisa para essa semana, para que você possa colocar em prática em sua vida. Lembre-se, muitas vezes nós temos algumas necessidades dentro do nosso coração e nós achamos que aquelas são verdadeiramente as nossas principais necessidades. Se aquilo não for resolvido, eu não consigo dar sequência à minha vida. Mas uma das propostas que o Senhor nos chama a viver é justamente viver a partir da perspectiva que Ele tem da nossa vida, inclusive das nossas necessidades. Então, talvez nessa ministração, um versículo que você leia, um louvor que você ouve, ou então com alguma pessoa que você recebe conselho, a palavra de Deus que vem para a sua vida nada tem a ver com aquilo que você chama de necessidade, mas parece ser uma outra coisa. Mas você tem que saber, queridos, que justamente aquilo que o Senhor está falando, essa é a verdadeira necessidade, uma necessidade tal que talvez eu não consiga ver, mas o Senhor está vendo. E Ele tem uma visão completa de nós. Por isso, eu quero apresentar mais uma ministração para você dentro da nossa série Memoriais a Deus. De repente, o que você está achando é que a sua vida precisa ser resolvida no sentido financeiro, profissional, relacional. Então a gente quer que nossos problemas específicos, que estão aí como pedra no nosso sapato, sejam resolvidos, uma enfermidade. Mas o Senhor está trazendo algo diferente. Ele está falando para você, olha, construa memoriais esse mês inteiro. Nós estamos falando, essa aqui é a penúltima ministração. Construa memoriais a Deus. Ele se importa com isso, é importante para Ele. Você já pensou o que é importante para Deus? Porque para a gente sabe, o que é importante. Mas e para Deus? Construir memoriais é importante para Ele. E Ele faz isso desde de Noé, como a gente viu na nossa primeira ministração, falando um pouquinho sobre a aliança que Ele fez com Noé e com todos os seres humanos, a partir do arco-íris que Ele prometeu nunca mais destruir o mundo com águas do dilúvio. Então, queridos, é importante para o nosso Pai. Se é importante, faça, porque a obediência vai fazer com que o Senhor encontre o seu coração, encontre, querido, justamente a sua vida e ministre a necessidade que realmente importa. A partir daquilo que Ele fala, as coisas são transformadas em nossa vida. E nós falamos um pouquinho sobre o memorial, que aquela viúva pobre, que o Senhor Jesus falou, que deixou 2 moedinhas no gasofilaço, ela criou diante de Deus, que até hoje nós falamos sobre elas. Nós não lembramos do que os ricos colocaram como sobra, mas aquele memorial ficou queimando diante do Senhor, e mesmo depois que ela foi embora dessa vida, nós continuamos falando sobre aquilo que ela fez. Ficou um símbolo, ficou uma marca realmente no coração do nosso Pai Celestial, que estava lá representado pelo nosso Senhor Jesus, Ele falou, eu e o Pai somos um. Então, queridos, nós falamos um pouquinho sobre como que é o coração da pessoa que presta o memorial, que é um coração que teme ao Senhor. Então, é sobre o fundamento do temor que eu faço esse memorial. Falamos também na semana passada, queridos, um pouquinho sobre o memorial, justamente, que estava lá em Números, capítulo 10, do 1 ao 10, que é as trombetas de prata que Deus mandou Moisés fazer, que elas eram tocadas em diversas ocasiões pelo povo. E o símbolo dela é justamente o anúncio do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que está no seu trabalho, na sua casa, por onde vai, anunciando Jesus Cristo, ele está tocando essa trombeta. E isso é um memorial diante de Deus, que fica marcado no coração do Senhor, que sobe como um cheiro suave ante a sua poderosíssima presença. E Ele, querido, está com os seus olhos sobre as pessoas que o amam. Ele conhece todas as coisas, nada escapa dele, mas os seus olhos ativamente estão sobre as pessoas que o amam, queridos, e fazem em obediência aquilo que Ele pediu para fazer, que Ele mandou, ordenou a gente fazer. Queria compartilhar com você hoje também um memorial muito importante, muito especial, que ele fica para nós como lição, lá em Atos, capítulo 10, e o versículo do 1 ao versículo 4, queridos. É um memorial que um gentil, antes de conhecer a salvação por meio de Jesus Cristo, ele já fazia diante de Deus. Era um romano, era o centurião Cornélio, queridos. Ele e a sua casa, ele fazia esse memorial, mesmo sem saber, assim como aquela viúva fazia sem saber, mas ele fazia, e aquilo estava diante
do nosso Pai Celestial, até que o Senhor não resistiu mais e mandou um anjo ir de encontro com ele. E o memorial que ele fez, que ele desenvolveu, é um memorial muito fácil também de a gente fazer, mas como o inimigo ele tem muitas estratégias para nos manter longe justamente do que Deus quer, e a importância da vida, que é você fazer o que Deus quer. Quando você faz o que Deus quer e não o que você quer, você realmente entra dentro do propósito, da missão, daquilo que ele tem como vida para mim, que ele tem, a estrutura de vida que ele tem para nós. Então, dentro dessa vida, você pode realmente ter a sua porção de felicidade profunda, da sua alegria, a sua paz, que se transforma em valores inegociáveis diante de você, do Senhor. Sentir que você é aceito por Deus, e aí você construir uma vida que você vai ter, queridos, o seu galardão ali no céu, que é uma vida que ela tende para a eternidade, não apenas para as coisas dessa terra. Por isso, a nossa importância de não fazer aquilo que o nosso coração enganoso quer, que o nosso coração quer, porque o nosso coração é enganoso e ele é facilmente enganado pelas coisas desse mundo, mas fazer aquilo que Deus quer. E uma das coisas que o inimigo faz é justamente nos colocar dentro de uma correria. Eu tenho insistido em falar nas nossas ministrações, a correria em que o mundo tem colocado as pessoas estão sempre correndo atrás de algo, e isso parece que nunca farta, né? Os olhos nunca se fartam, a palavra do Senhor também fala sobre isso, e aquela ganância, aquele negócio de estar sempre dentro de muita correria do seu trabalho, das coisas que tem que fazer, acaba não sobrando tempo justamente para as coisas do Senhor. E é justamente isso que o inimigo quer. Ele quer colocar uma venda nos nossos olhos em relação àquilo que o Senhor espera que a gente execute na nossa vida. E uma dessas coisas que passam, querido, porque quando a gente está dentro de uma correria muito grande, nós acabamos ficando muito focados naquilo que nós precisamos, na nossa própria vida, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas conquistas, nos nossos desafios. Então, tudo aquilo que pesa no nosso coração em relação ao que nós precisamos e queremos, é justamente o que fica como a coisa mais importante, o foco central da nossa vida. De vez em quando nós acabamos esquecendo até das pessoas que estão ao nosso lado mais próximo, né? Que é justamente nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, a nossa família. A gente vai esquecendo de tudo isso, querido, porque a gente está focado justamente na correria que esse mundo tem imposto sobre a nossa vida. E aí, o memorial que é fácil de você construir, que é algo que alegra o coração de Deus, mas que fica esquecido dentro dessa correria, desse foco no egoísmo, as coisas que eu preciso, é justamente o memorial de ajuda ao próximo. Queridos, o Senhor, Ele nos deixou como segundo maior mandamento, amar o seu próximo como a ti mesmo, né? Como a si mesmo. Nós precisamos amar o nosso próximo. E amar é justamente nós ajudarmos essas pessoas, nós nos importarmos com aquilo que é importante para o outro. A Bíblia está recheada desses exemplos, principalmente no Novo Testamento. A partir dessa ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você percebe uma construção, né, aonde principalmente Paulo, que tem as suas cartas, ele está sempre falando dessa preocupação que nós temos que ter com o nosso próximo. E esse é um memorial extremamente importante diante de Deus, que quando você faz, e quando você realmente se importa, quando você faz como uma resposta a Deus, como uma resposta dele ao seu próximo, permitindo que você seja um instrumento na vida do seu próximo, esse memorial, queridos, com o seu nome, fica queimando diante do nosso Senhor como incenso de cheiro suave. E tem uma pessoa que é esse centurião Cornélio, que ele tinha já isso estabelecido no seu coração. Ele não entendia de Deus, ele ainda não tinha salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas ele tinha algo que ficava, queridos, dentro do seu coração como uma certeza de que aquilo respondia a Deus. E uma das coisas era justamente a ajuda ao próximo. Veja bem, uma pessoa que talvez não teve a oportunidade de ouvir Jesus falando, né, amar ao Senhor acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Ele não teve essa oportunidade, mas ele sabia de alguma forma que ele ajudara o seu próximo. Isso fazia com que o coração de Deus se alegrasse. E isso, querido, não vinha a ele como um conhecimento simplesmente aprendido, mas era um tipo de um conhecimento direto que Deus havia estabelecido no seu coração. O seu coração estava tão alinhado com o coração de Deus, mesmo sem conhecer Jesus Cristo, que ele justamente andava dentro dessa verdade.
Isso mostra pra gente que isso, queridos, de ajudar o próximo é algo que Deus colocou dentro de todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não. Porque é dessa forma que a nossa sociedade se desenvolve, que as famílias se desenvolvem, crescem, que as famílias justamente tomam a proporção de continuar a vida quando nós nos importamos com o nosso próximo. E isso é algo que Deus colocou e é facilmente identificado dentro de nós. Mas no nosso tempo, essa verdade ela tem sido enforcada, ela tem sido deixada para trás, destruída, por causa justamente da correria que a nossa vida se tornou e essa busca frenética, egoísta por aquilo que me dá prazer, por aquilo que é a minha conquista, aquilo que me coloca no pódio. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. E está escrito lá em Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, o que aconteceu e como o próprio Deus envia um anjo para falar que aquilo que ele estava fazendo era um memorial contínuo diante do nosso Pai Celestial. Ali está escrito assim: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Queridos, isso é algo maravilhoso, isso é algo grandioso da parte do Senhor. Ele está sempre nos ensinando a sua palavra, está sempre nos ensinando, querido. E eu fiquei parado nesse texto, achando ele maravilhoso, porque esse homem não conhecia Jesus. Aquilo que esse anjo veio fazer é justamente pedir para que ele, se você lê, e eu deixo essa sugestão, leia a continuação desses versículos, que ele vá chamar Pedro. Então até Pedro tem uma visão e tudo mais, mas ele vai até esse local e o Senhor então, e o Espírito Santo cai sobre essas pessoas, eles entregam a vida para o Senhor Jesus e eles são alguns dos primeiros gentios, que vão entregando a vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido. Isso é maravilhoso, porque o nosso Senhor, queridos, estava vendo alguém que não conhecia Jesus, mas que ele tinha uma lei dentro do seu próprio coração que ele estava colocando para acontecer, que respondia aos anseios mais profundos do coração de Deus. O coração do nosso Senhor, ele é movido por aquilo, queridos, que ele tem estabelecido em sua palavra. Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa material, física, passageira que faz com que o coração do nosso Deus, ele se mova. O nosso Deus não se importa com estruturas grandiosas, nosso Deus não se importa com pódio, não se importa com posições, Nosso coração é enganado por isso. Mas o coração do nosso Senhor, ele se importa justamente com quem o busca verdadeiramente. Cornélio fazia isso. E também, queridos, com quem se importa com o seu próximo. A gente percebe que ele era uma pessoa que se importava com as pessoas que estavam ao seu lado. Ele estava ali sempre, continuamente, dando as esmolas, que era algo muito comum naquele tempo, queridos, mas que ele levava realmente a sério. E essa lei que estava estabelecida dentro dele, mesmo sem ele conhecer Jesus, conhecer a sua palavra, conhecer os dois mandamentos, que o Senhor Jesus traz para nós, ele estava de contínuo fazendo aquilo. Aquilo não era algo que alguém tinha mandado ele fazer, então você tem que fazer isso. Não, querido, aquilo era uma resposta do seu próprio coração, que buscando a Deus, ele já percebia que uma das vontades principais de Deus é que nós possamos amar o nosso próximo, que nós possamos ajudar, estender as mãos. Veja que ele não ficava apenas na vontade, ele fazia uma atitude completa. Ele tomava uma ação completa, ele ia lá e dava esmolas às pessoas que precisavam, que estavam passando por necessidades naquele tempo, e essas esmolas ficaram diante do Senhor nosso Deus como um memorial contínuo. Querido, existem pessoas ao nosso lado que talvez estejam dentro da nossa própria casa, ou então um pouco mais longe, no nosso trabalho, na comunidade onde nós estamos, que precisam de ajuda. Uma das coisas que nós
precisamos fazer é sair, queridos, dessa forma de pensar, né? Que apenas no final do ano a gente quer ajudar as pessoas, ou então apenas quando tem alguma campanha em relação àquilo que, algum tipo de ajuda, as pessoas vão lá e todo mundo acaba querendo dar alguma coisa para contribuir com essa campanha. Isso precisa fazer parte do nosso coração, aonde nós estamos. Aonde o Senhor tem nos colocado, a gente tem que assumir que nós somos a resposta de Deus para aquele local. Todas as vezes que você estende as mãos para ajudar alguém, isso é um memorial diante do nosso Deus. Quanto mais desses memoriais você tiver diante do Senhor, tanto mais vai subir da sua vida esse cheiro, esse incenso de cheiro suave, diante da presença do nosso Deus, o qual vai te responder como respondeu ao centurião Cornélio, enviando lá o seu anjo e dando a ele todas as coordenadas para ele encontrar o Senhor Jesus, ele e toda a sua casa. Então, se você quer a sua casa abençoada, se você quer ser uma pessoa abençoada, querido, edifique, não permita que passe uma semana, que passe um dia, que passe tempo, sem que você invista na vida das pessoas, não esperando retorno, mas com um coração generoso que o nosso Deus tem. E isso será o memorial diante do Senhor. Aprenda a amar o seu próximo, aprenda a ajudar o seu próximo. Mas eu não tenho, mas eu não posso. Pode sim, queridos. Todos nós podemos fazer alguma coisa para ajudar o próximo. Nós temos que nos interessar por isso, porque isso interessa ao coração do nosso Pai Celestial. Enquanto eu estiver morrendo dentro da minha depressão, dentro das minhas dores, do meu sofrimento, coitado de mim, não dá certo comigo, as coisas não vão para mim. Enquanto eu estiver morrendo dentro disso, querido, eu não vou conseguir ver a vida como o Senhor a vê e como Ele quer que eu tenha a sua perspectiva. Mas quando, dentro das minhas próprias dores, eu tirar um tempo para ajudar as pessoas, que eu vou começar a ver algumas saídas que estavam fechadas para mim. Por isso, faça isso, faça esse memorial diante do Senhor e permita que este memorial chegue como incenso de cheiro suave ante a sua poderosíssima presença. Permite que o coração generoso de Deus esteja também dentro do seu coração e que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.